Olá pessoal, meu nome é Eric Augusto, eu sou estudante de biologia, professor de biologia, e hoje eu queria convidar vocês a refletir comigo, pensar um pouquinho sobre porquê e de onde surgiram todas essas formas de vida na Terra, né? Se elas surgiram separadamente, se foi uma evolução das formas de vida. Eu convido vocês a refletir um pouquinho sobre isso e conversar um pouquinho comigo sobre as teorias da origem da vida na Terra, né? Bom, temos algumas teorias muito famosas dentro da ciência. Algumas teorias, por exemplo, teorias muito famosas antigas, desde da época dos pré-socráticos, né, dos filósofos pré-socráticos, que seriam, por exemplo, uma teoria muito famosa como a abiogênese, né, seria a geração espontânea. Bom, a geração espontânea, ela basicamente, como o próprio nome diz, ela acreditava que os organismos surgiam espontaneamente, né? Eram gerados espontaneamente. Eles acreditavam que eles surgiam a partir de uma força vital que existiam nos objetos e que permitia que esses organismos nascessem, né? Evoluíssem. Enfim, eles acreditavam nisso porque eles viam muitas coisas estranhas acontecerem. Por exemplo, eles acreditavam que se você colocasse uma camisa suada em algum canto escuro e frio, iriam surgir ratos depois de alguns dias, justamente por relatos deles na época, por não conhecerem direito. Então, essa teoria ela foi muito difundida por muitos e muitos anos, até ela ser derrubada com o surgimento da teoria da biogênese, né? Bom, a teoria da biogênese, que surgiu séculos depois, ela acredita que uma vida só pode existir a partir de uma vida pré-existente, ou seja, um organismo só pode surgir a partir de um organismo que existiu antes dele. Sem esse organismo ele não consegue, não existiria essa vida. Um dos cientistas que acreditava muito nessa teoria, foi muito adepto, foi o Louis Pasteur, que inclusive foi ele mesmo que derrubou a teoria da geração espontânea. Bom, ele derrubou a teoria da geração espontânea a partir de um experimento que ele fez com um balão de vidro, onde ele fez um caldo nutritivo dentro desse balão de vidro e ele acabou fervendo esse caldo. Ele ferveu o caldo porque os antigos que acreditavam na teoria da geração espontânea, eles diziam que se você fervesse algo, você estava retirando a força vital daquilo, e por isso não surgiam vidas. Já Pasteur, ele ferveu o caldo, então, para provar mesmo, né, que a vida não surgia espontaneamente. Ele ferveu o caldo e tampou esse balão. Tampando o balão, ele percebeu que, passando os dias assim, não houve uma mudança de cheiro, não houve uma mudança de cor, não viu nenhum micro-organismo crescendo ali. E ele resolveu quebrar, retirar a tampa. E a partir do momento que ele quebrou e retirou a tampa, uma coisa muito interessante começou a acontecer, que foi essa mudança de cor, mudança de cheiro, né, mudança de textura. Ele viu que micro-organismos estavam crescendo ali. E eles começaram a crescer a partir de que momento? A partir do momento que ele quebrou, retirou a tampa, né? Ou seja, a partir do momento que o caldo entrou em contato com o meio atmosférico, né, com o ar. No ar a gente sabe que existem vários micro-organismos, bactérias, fungos, enfim. E então ele acabou derrubando a teoria da geração espontânea a partir desse experimento. Então essas duas são teorias famosíssimas dentro da biologia, né, altamente assim difundidas, né, entre os cientistas. Algumas outras teorias alternativas também, uma muito interessante como a teoria da panspermia. O que é a teoria da panspermia? A panspermia, os cientistas acreditam que que na verdade a vida veio para a Terra através de corpos celestes que caíram aqui antigamente, assim, meteoros, cometas, meteoritos, e eles acreditam nisso porque estudando assim a partir do momento que eles começaram a estudar os cometas, desde o começo sempre encontram marcas nos cometas, assim, vestígios, alguns fragmentos que eles não sabem que existem assim uns formatos que parecem de organismos primitivos, né? Como bactérias que poderiam estar presentes ali no momento que o meteorito caiu na Terra, mas não existe nenhuma evidência de fato comprovando isso. Então é uma teoria sem evidências, assim, mas que mais uma teoria possível para explicar essa origem da vida na Terra. Uma outra teoria que não necessariamente é referente à origem da vida na Terra, mas sim da evolução da vida na Terra, é a teoria da endossimbiose, onde os cientistas acreditam que bom, endossimbiose, né, do grego endo vem de dentro e simbiose de viver juntos, ou seja, um organismo viver dentro de outro. É uma relação ecológica, né, que eles acreditam que deu origem a mitocôndrias, por exemplo, que as mitocôndrias são provenientes dessa relação ecológica, e os cloroplastos, né. As mitocôndrias e os cloroplastos são organelas muito importantes, né, a mitocôndria gera energia para as nossas células,
e o cloroplasto é responsável por fazer a fotossíntese dos vegetais, né, produzir o oxigênio que nós respiramos. E na endossimbiose eles acreditam que antigamente existiam somente organismos unicelulares, algas fotossintetizantes, protozoários fotossintetizantes, bactérias, e eles acreditavam que existiam algumas células que poderiam ter englobado, né, algumas células que englobaram por fagocitose, né, acabaram englobando assim mesmo uma alga fotossintetizante, um protozoário fotossintetizante ou uma bactéria, e essa célula acabou oferecendo um refúgio, um abrigo para essas outras células, né, essa alga, bactéria, protozoário, e em troca desse abrigo, desse refúgio, essa alga ou esse protozoário, essa bactéria, acabou gerando energia para essa célula. Então era uma relação em que os dois saíam beneficiados, né? E essa foi uma relação que se fixou ao longo de milhões de anos. E hoje em dia mesmo é essencial, por exemplo, a mitocôndria nós não vivemos sem. Algumas evidências da endossimbiose é, por exemplo, a presença de uma membrana dupla, né, nas mitocôndrias, nos cloroplastos, que seria uma membrana originada por esse processo de englobamento, né, de fagocitose de uma célula para outra, e também algumas características próprias, assim, por exemplo, a mitocôndria e o cloroplasto eles têm um formato muito parecido com algumas bactérias, e eles têm um DNA próprio deles, não é o mesmo DNA que tem nas nossas células, e sim um DNA próprio deles, ou seja, um DNA possível de uma bactéria, assim, eles têm um DNA circular, que é o mesmo DNA que as bactérias têm. Então, são evidências muito fortes, né, para essa teoria, é uma teoria muito bem consolidada, assim, uma teoria muito bem difundida no meio científico, sobre a evolução da origem da vida na Terra mesmo, né. Bom, a ciência basicamente ela vem tentando explicar a origem da vida e a evolução desde muito antigamente, né? Basicamente na época dos filósofos pré-socráticos já começou a ciência, como por exemplo com Tales de Mileto ou Pitágoras, né, o responsável pela criação do Teorema de Pitágoras. Eles buscavam entender, como eles falavam na época, a arqué das coisas, né, a essência das coisas, só que sem buscar uma explicação mística, tentavam explicar da maneira mais racional possível. É, então, a partir da observação e tudo mais, é, assim, os filósofos gregos, também os grandes filósofos gregos, né, como Sócrates, Platão, Aristóteles, eles foram grandes pais da ciência, né, nós podemos falar, porque eles inspiraram muitos cientistas, muitos pensamentos, assim, escolas de pensamento dos cientistas que foram muito influentes ao longo da história da ciência toda. É, Já na Idade Média, né, a ciência ela teve muitos conflitos com a religião, porque a religião era muito influente na época. E justamente pela religião ser muito influente, ela acabava limitando a ciência por conta de princípios diferentes, né? Enfim. E por conta disso a ciência não pôde se desenvolver muito, né? Então a ciência ela começa a se desenvolver a partir do momento que surgem universidades, a partir do momento que teve o surgimento dessas universidades, assim, começaram a surgir laboratórios, começou a ter investimento na ciência e realmente começamos de fato a entender melhor as coisas. Tanto que somente nos últimos 2 séculos, né, últimas décadas, que nós realmente começamos a ter essas teorias, fortes evidências dessas teorias de origem da vida da Terra, como a endossimbiose, né? Somente a partir do desenvolvimento da ciência que nós tivemos lupas, microscópios que ajudaram demais as nossas informações científicas. E bom, mesmo tendo essas teorias, nós não temos ainda uma certeza absoluta da origem da vida na Terra, né? E é por isso que eu queria deixar para vocês uma reflexão. Queria que vocês pesquisassem um pouquinho, fossem atrás, que eu prometo que vocês não vão se arrepender. É um tema muito legal, é um tema muito curioso. Existem vários vídeos, filmes sobre isso. Então fica aí um convite meu para você ir procurar um pouquinho mais sobre a vida na Terra, a origem da vida na Terra, né? As diferentes teorias. E muito obrigado por estar aqui comigo. Até mais.